Olá a todos, quem fala é o professor Alex Mota dos Santos, lotado no Departamento de Engenharia de Transportes do campus da UFG de Aparecida de Goiânia. Lembro a vocês sobre a nova cara do Geotecnologias na Rede, essa arte aí desenvolvida pelo nosso colaborador Rodrigo Lima, estudante do curso de doutorado em Engenharia da UFG. Lembro que o Geotecnologias na Rede é um projeto de extensão e esse projeto ele está institucionalizado na universidade. O vídeo de hoje ele trata sobre fontes de dados e informações para análises variadas em engenharias, geociências, antropologia, nas ciências sociais também, história, enfim, aí depende do seu objetivo. Tentando agilizar o vídeo, eu produzi esse Word com os links e com as palavras-chave que você vai usar no Google para buscar essas fontes. Então a INDE Brasil, foco de queimadas, programa Queimadas INPE, CIEG, basta CIEG mesmo, PRODES é o PRODES apenas, depois você acessa o link acesso banco de dados, a Terra Brasilis, só Terra Brasilis, pode pôr Terra Brasilis INPE, você vai ter acesso a esses dados. A FUNAI, depois de geoprocessamento. O IBGE, eu vou concentrar a análise no link Geociências, onde nós vamos tratar de dados de logística, ligações aéreas, ligações rodoviárias e hidroviárias. E em nossos sites, outro link dentro do site do IBGE para adquirir dados vetoriais, arquivos vetoriais. Os dados do MMA, do Ministério do Meio Ambiente, basta você digitar dados geográficos MMA, LAPIG, basta LAPIG, IPEA, basta IPEA, procura IPEA Data, o ICMBio, basta ICMBio, você procura geoprocessamento, o DENIT, basta DENIT, você procura VGEL, e o CPRM, você procura GeoBank. Bem, qual é a fundamentação para esse vídeo? Primeiro é esse texto básico que eu recomendo a leitura, de autoria do Wallace Castro e do professor Manuel Eduardo Ferreira, colega da Universidade Federal de Goiás, do IESA, certo? Outro fundamento é esse texto de autoria nossa, Esse texto está publicado na revista Geográfica Venezolana e ele trata sobre dados e informações geoespaciais para a Amazônia Legal. Aqui então a gente vai apresentar todos os estados que compõem e todas as bases que estão disponíveis. Lembro que esse texto é de 2015, alguns dados podem ter aparecido de lá para cá. Outra questão importante é a questão da qualidade desses dados, que você tem que estar sempre atento, Sempre que puder, faça uma comparação entre uma base e outra, e também uma abordagem sobre a INDE, que é por onde nós vamos começar. A INDE como modelo para infraestruturas municipais e estaduais de dados espaciais. Então, da INDE, você então pode informar INDE Brasil. Você então vai direto para o site da INDE Brasil e aqui você vai se atentar para a parte de legislação, que é onde estão apresentados os requisitos. Eu destaco aqui essa resolução CONCAR de 2009, que homologa o perfil de metadados geoespaciais do Brasil. Isso aqui é muito importante. O decreto que institui a INDE, o que é a INDE, por que foi necessário. Bem, a partir desse, então, eu vou seguir aqui o nosso roteiro, que é o INPE, focos de queimadas. Então, eu vou colocar aqui focos de queimadas, que é assim que você vai procurar. Programa queimadas. Você vai, então, acessar diretamente aqui focos de queimadas. Enquanto isso, eu vou
para o CIEG, para nós ganharmos tempo. Então, CIEG, basta CIEG, olha, a palavra CIEG já redireciona. Vou voltar aos focos. Você vai aqui em filtros, você escolhe o país que você quer, você escolhe o estado que você quer, você escolhe se você quer os focos pelas áreas especiais, unidades de conservação e terras indígenas, você escolhe o município, no nosso caso, Aparecida de Goiânia, Goiânia com acento não vai, Goiânia, Aparecida de Goiânia. Desculpe, eu estava no Espírito Santo, né? Aparecida de Goiânia. Muito bem, está aqui a Aparecida de Goiânia. Você pode escolher o período. Eu vou escolher lá de outubro até o período presente. Atenção, você tem aqui inúmeros sensores. É importante que você reconheça as características de cada um deles, porque as características de resolução espacial, temporal, pode influenciar na quantidade de focos que você vai encontrar. Eu vou deixar todos, né? Todos. Vou aplicar. Se você tiver foco no bioma, você clica foco no biomas. Aqui então estão já os focos identificados. Aqui é a sede do município. Você vai clicar em exportar dados. Feito isso, você então escolhe qual formato que você quer. Eu quero shapefile, por exemplo, eu mando exportar. Pronto. Esse dado vai, o download vai começar, preparando os dados para exportação. Ele vai baixar automaticamente, não é necessário cadastro. Aqui você tem N ícones que você pode explorar, não vai dar para mostrar todos, ok? Então vou para o CIEG, que é o nosso próxima fonte, né? Tá aqui, Focus, já baixou. Então, eu vou aqui para o CIEG. Em CIEG, eu vou clicar SIG, Download, SIG Shapefile. Tem outras funcionalidades que você pode explorar, mas eu vou mostrar apenas esta, né? Como baixar um dado. Então, eu vou aqui em Infraestrutura, por exemplo, e vou pegar a malha viária atualizada. Nesse botão, você faz o download e nesse você faz a visualização. Perfeito? Está aí as rodovias do Distrito Federal, as estaduais, as federais e as municipais. Para baixar é só clicar nesse ícone. Muito bem. Nossa próxima dica é o PRODES. Então você pode simplesmente aqui escrever PRODES. PRODES. Nosso próximo é o Terra Brasilis Imp. Já vou colocar aqui, olha. Terra Brasilis Imp. Tá bem? Aqui você vai abrir essa notícia. Quando você chegar aqui no PRODES, você vai então clicar nesse link, acesso ao banco de dados. Você escreve o seu e-mail. Eu coloquei aqui o meu e-mail. Fazer download. Simplesmente isso. Vai atualizar. Algum pop-up pode bloquear, você clica aqui em acessá-lo, tá? Bem, aqui você pode colocar a órbita ponto, você pode escolher pelos municípios, eu vou colocar Rondônia, o estado de Rondônia, consultar, tá aqui o estado de Rondônia todo, download, olha, estão aqui as características, eu vou então colocar Rondônia, desmatamento por município, então já mudou, Rondônia. Eu quero a extensão total do desmatamento. O último ano é 2016. Eu vou listar, certo? Ele está abrindo esse dado. Então você tem aqui todos os municípios, né? E aqui embaixo, quando você rola aqui, você pode gerar arquivos shapefiles. Atenção, aqui você não vai gerar a área do desmatamento. Você vai gerar pontos por municípios onde existem os desmatamentos. Para tanto, eu vou abrir aqui o QGIS e vou abrir um dado que eu já baixei aqui ontem. Por exemplo, desmatamento dos municípios críticos.
na Amazônia. Então aqui são os municípios, é por ponto, né? Se você abrir a tabela de atributos, você vai perceber que cada ponto tem uma área em quilômetros quadrados. Conferir em quilômetros quadrados. Muito bem. Nossa próxima fonte é o dado do Terra Brasilis, que eu já abri aqui para ganhar tempo. Vou fechar as outras bases. Então aqui é um informe, né, que o INPE lança esse novo portal. Só um minuto. Muito bem. Continuando. Terra Brasilis, você tem acesso às informações. Aqui você tem o link. Vou fechar aqui. E esse site ele é extremamente interessante para você baixar dados e também para visualizar. Olha, ele tem essa feição. Você pode clicar aqui sobre o gráfico e você tem os gráficos. Você pode baixar esses dados, esses gráficos prontos e colocar no seu trabalho. Voltando aqui, você pode clicar nesse botão Download e aí você escolhe o que você quer baixar. É só um minuto que ele vai mostrar aqui a lista. Olha, o ano que você quer, eu quero o último ano. Aqui você tem arquivos TIFF, que são imagens, arquivo SHP, que são arquivos vetoriais, e aqui, né, o processamento digital. Então você baixa e veja o que são esses dados. Eu já baixei para ganhar tempo, né? Cliquei em um desses SHP e baixei para vocês verem esse dado aqui. Vou voltar. 2017, olha, baixei uma imagem. Perdão, imagem se abre aqui, né? Então, baixei uma imagem que você pode ver aqui as características dela, né? Um rio, né, de meandro, os meandros abandonados, muito bem, isso para quem trabalha com geologia é super importante. Então eu vou mostrar outro dado que eu baixei em arquivo vetorial, é esse SHP. Não foi esse SHP, foi aqui, olha, esse dado aqui, ó. PDI digital, essa foi a imagem que eu baixei. Eu não baixei outros dados. Mas se você quiser baixar, é só você clicar aqui em SHP, ele também inicia o download automaticamente. Ok? Explorem essa área, bastante interessante. Aqui você tem a legenda. Vou fechar aqui, olha, tá baixando, tá vendo? Aqui você tem a legenda que vai aparecer as cores que estão aparecendo aqui nesse mapa, olha. A área acumulada, né? Você vê uma associação muito grande entre o desmatamento e a malha viária. Philip Fernside já trata disso, né? Muito bem. Então vamos seguir. Depois do Terra Brasilis, você pode simplesmente escrever FUNAI, e aí dentro do site da FUNAI você escolhe, como nós sugerimos, o link geoprocessamento. Enquanto o site da FUNAI abre, vamos para o IBGE. Abriu, mas eu vou clicar aqui já em IBGE para a gente ganhar tempo. Volta aqui em serviços, geoprocessamento, mapas. Você tem aqui arquivos em formato shapefile, KML. Eu chamo a atenção para a necessidade do estudo das informações do metadados e também das tipologias de terras indígenas existentes no nosso país. Aqui no site ele vai explicar o que é regularizada, o que são as terras homologadas, declaradas, delimitadas ou em estudo, que são pontos, tá? Então é muito importante. Vou então seguir, vou para o site do IBGE. No IBGE a gente vai concentrar aqui primeiro em geociências, como nós falamos. IBGE, geociências, então a gente tem aqui um link super interessante para quem trabalha com transportes, que é redes e fluxos, ok? Então você tem aí ligações aéreas, logística, gestão do território, ligações rodoviárias e hidrográficas, muito bem. Vou avançar então para os nossos sites, que é o que a gente fechar aqui, vou para os nossos sites. Tá? Enquanto eu sou direcionado
Foi. Vou me concentrar aqui em Downloads. Então aqui eu vou ter acesso à biblioteca digital com os arquivos vetoriais, as malhas dos municípios, né? Então você pode clicar aqui em Geociências. Então você tem aqui, ó, a organização do território, malhas territoriais, malhas de municípios. Você tem aqui também redes e fluxos, como nós mostramos atrás, né? A divisão regional, estrutura territorial, você tem tudo isso, olha, malhas municipais. E essas malhas municipais, você tem o país em várias versões, né? Alguns municípios foram sendo divididos, né? Então é importante, a última malha é de 2016 e eu chamo a atenção para um problema que houve entre a divisão de Mato Grosso e Rondônia, especialmente, e isso afetou especialmente o município de Vilhena, né? Então, por isso com essa base nova aqui. Bem, outra fonte de dados, então, você pode buscar por dados geográficos MMA, tá bem? Então você vai ser direcionado para o site do Ministério do Meio Ambiente. Outro é o LAPIG. Olha, vou aqui em LAPIG para nós ganharmos tempo, tá bem? Outro é o IPEA Data. Vou fechar esse. IPEA, né? LAPIG, você vai em LAPIG Home. Você tem aqui, ó, mapas interativos. E aqui você tem a lógica, né? Esse site, essa base é bastante interessante, porque você tem dados produzidos aqui pelo LAPIG, né? Da UFG, e aqui então você tem camadas, a mesma lógica das demais bases, né? Desmatamento, alerta, quem é a fonte, você tem água, áreas de inundação, quem é a fonte, bacias, chuvas. Olha, esse aqui é um dado do LAPIG, por exemplo, né? Então o LAPIG é muito interessante. Vou voltar aqui nos dados geográficos, do MMA. Enquanto isso, eu vou acessar o site do IPEA, tá bem? Tudo para que nós ganhemos tempo. Aqui você tem a mesma lógica que eu já referi. Todos os dados à sua disposição, de biomas, regionais, infraestrutura também. Por aqui tem infraestrutura, né? E por aí vai. Então eu vou para o IPEA. No IPEA você vem em IPEA Data. Tá? E no IPEA Data você vai ter dados sociais, ambientais e econômicos. Esses dados eles não estão em arquivos vetoriais, mas você pode baixar uma tabela de dados aqui desse site, acessar o Geotecnologias na Rede e aprender como é que você faz a integração através da função join entre esses dados tabulares e os arquivos vetoriais do país. Tá bem? Outro dado, então, que nós temos como sugestão é do ICMBio. Então eu vou digitar aqui ICMBio. Dentro do ICMBio eu chamei a atenção para a palavra geoprocessamento. Então eu vou entrar no ICMBio. Eu vou aqui em geoprocessamento. Ok? Fechar. Geoprocessamento. E você tem aqui um mapa interativo. Esses mapas interativos são muito importantes e os órgãos federais e estaduais estão bastante empenhados na produção desses dados. Mais uma vez a lógica, né? Você quer aqui ICMBio, as cavernas, olha que bacana, para quem trabalha com geologia, espeleologia, né? No nosso campus de Aparecida nós temos um grupo, né? Que estuda as cavernas aqui pelo estado. Então você tem aqui dados para você fazer a representação disso. E a última fonte, penúltima aqui, é o DENIT. DENIT, você vai colocar DENIT, e no site do DENIT você vai procurar aqui, olha, sistemas gerenciais. Eu poderia ter colocado isso aqui, né, para facilitar. Sistemas gerenciais, você vai ter acesso ao VGEL.
Então aqui é o VGEL, que é a base, como eu me referi, né? Que é a base desse órgão. Né? Então quem trabalha com transportes, hora ou outra vai precisar acessar. A lógica, mais uma vez, é a mesma. Você tem aqui as camadas e você pode baixar essas camadas para o seu trabalho aí na área do seu interesse. Então nesse ícone aqui ele é download. Veja, clicando nele você vai baixar esses dados aqui. Então você tem as hidrovias pelo PNLT, pelo IBGE. Você pode comparar essas duas bases. Isso é bastante interessante para quem é estudante, né? E por último, então, né, o site do CPRM, onde, quando você escreve CPRM, você tem aqui o GeoBank. Você não precisa nem ir para o site do CPRM. Você já pode cortar voltas aqui, né? O novo endereço. Bem, eu vou voltar aqui um pouco no ICMBio, gente, para mostrar as camadas do ICMBio. Olha, Agência Nacional de Águas, as bacias hidrográficas, a ANEEL, olha que coisa interessante, a FUNAI, aqui, os dados da FUNAI estão aqui dentro, do IBGE também, do ICMBio e do MMA. Então essas bases elas estão importando esses dados. Então você encontra um dado do MMA, por exemplo, em várias bases. Isso é extremamente interessante. Mas vamos voltar para o GeoBank. Então você tem aqui, eu vou me concentrar no Geologia de Engenharia ou Geologia GIS. Ele diz que eu preciso instalar esse flash, então eu vou voltar no de engenharia, porque eu não preciso, mas você viu que você pode então baixar esse visualizador, tá bem? Então essa é a nossa última base. Vou esperar aqui abrir, vou fechar os demais. Então, a lógica, mais uma vez, né, é a lógica das camadas, tá? Então vamos aqui ver as camadas. Aqui, camadas, tá? E aí você tem todas as camadas que você do seu interesse. Muito bem, mais uma vez eu agradeço a todos que têm acessado ao canal. Ficamos à disposição. Foi um pouco rápido porque os vídeos eles não podem ser muito longos, né? Porque as pessoas tendem a não assistir. Muito obrigado, abraço a todos.